Descrição do mundo espiritual. Existem 9 estratos principais no mundo espiritual: 3 no plano superior, 3 no plano intermediário e 3 no plano inferior. As principais diferenças entre vários estratos ou planos são aquelas de intensidade de luz e calor. O estrato mais alto tem a luz mais brilhante e o maior calor. O nível mais baixo é escuro como breu e não tem nenhum calor, enquanto o plano intermediário é um tanto semelhante ao mundo físico. Encontramos indivíduos muito felizes e realizados e pessoas extremamente infelizes em nosso mundo físico. Eles estão vivendo em circunstâncias cujas vibrações correspondem às do céu ou do inferno no mundo espiritual. Na área mais alta, muitas vezes chamada de primeiro céu, a luz e o calor são extremamente intensos, de modo que quem lá mora fica quase nu. É por isso que os seres mais divinos, em pinturas e esculturas antigas, geralmente estão despidos. Se um espírito no inferno pudesse visitar este céu, no momento em que chegasse, seria ofuscado pela luz forte, não seria capaz de suportar o calor e voltaria apressadamente ao seu lugar normal no inferno. Você pode compreender facilmente essa situação se imaginar uma pessoa nascida em uma posição inferior, sendo repentinamente promovida a um cargo elevado. Uma mudança tão abrupta o deixaria desconfortável e inquieto, causando-lhe sofrimento em vez de prazer. A luz e o calor diminuem de intensidade no segundo céu e ainda mais no terceiro. No céu, o mais elevado e sagrado de todos é o Deus Supremo, é claro. Depois, há um ser divino que se encarrega de cada grupo religioso, ao lado de seu fundador. Imediatamente, após entrar no mundo espiritual, os espíritos daqueles que pertenceram a religiões, enquanto estiveram na Terra, se juntam a esses mesmos grupos. Eles são muito mais afortunados do que aqueles que nunca foram membros de nenhuma religião em particular. Esses não crentes não têm grupos para se juntarem. Portanto, andam por aí se sentindo perdidos, como os errantes, sem objetivo no mundo físico. Desde os tempos antigos tem havido uma expressão, vagar sem saber para onde ir, na região intermediária, que se refere a seres espirituais que se movem sem rumo no plano médio. Quando aqueles que nada sabem sobre o mundo espiritual e não acreditam na vida após a morte passam, eles se tornam como os casos de demência da Terra, e permanecem nesse estado por algum tempo, pois não têm um lugar espiritual onde se estabelecer. Como exemplo disso, deixe-me contar uma história verídica. Vários anos atrás, alguns indivíduos que estavam fazendo um trabalho de pesquisa espiritual estavam engajados em um experimento com médiuns, quando o espírito de um escritor muito conhecido no Japão possuiu um dos médiums e começou a falar por meio dela. A esposa do escritor foi imediatamente contatada e convidada a vir ouvir seu marido. Ela o fez e confirmou imediatamente que o espírito possessor era de fato seu marido falecido. Uma série de perguntas foram feitas à entidade. As respostas, para surpresa dos ouvintes, foram vagas, quase imbecil. Acredito que isso aconteceu porque o escritor faleceu sem compreender as verdades espirituais. Quando pensamos no fato de que alguém tão distinto como este famoso escritor se tornou como era no mundo espiritual, não podemos deixar de perceber como é importante ter e compreender as verdades espirituais e começar a se preparar para a vida após a morte, enquanto ainda está no mundo físico. Que tipo de lugar é o céu? Esse mundo realmente existe? Muitas pessoas pensam que todas as descrições disso são ideias ilusórias, nascidas no cérebro de pessoas que estão em um estágio primitivo. No entanto, estou firmemente convencido de que o alvorecer cristão e a terra da bem-aventurança budista
ou terra pura são reais. Deixe-me contar um episódio que ouvi sobre esse assunto. Um sumo sacerdote e um homem de cultura certa vez discutiram se o céu e o inferno existem ou não. O sumo sacerdote disse que sim, e o homem erudito disse que não. Por fim, o padre disse: não há como provar a verdade, a não ser morrer e descobrir. Vamos resolver este problema com a morte. Então, o homem culto cedeu. Isso não é coisa para rir. O que o padre disse fazia sentido. Mas se você pode descobrir como é o mundo espiritual enquanto você ainda está na Terra, você não acha que é uma oportunidade maravilhosa? Agora, gostaria de compartilhar vários exemplos do conhecimento que adquiri por meio de minhas próprias experiências. Anos atrás, fui convidado a visitar uma senhora, de 30 anos, esposa de um alto executivo de uma grande empresa, que estava gravemente doente. Seu médico havia declarado que seu caso não tinha solução, então sua família e parentes imploraram que eu a ajudasse. A casa dela ficava a cerca de 30 quilômetros de onde eu morava e teria sido difícil para mim tratá-la lá muitas vezes, então fui de carro buscá-la e trazê-la para minha casa. Levando em consideração a possibilidade de ela morrer no caminho, pedi ao marido que viesse conosco. Enquanto viajávamos, mantive um braço em volta dela para abraçá-la e ministrei a terapia japonesa com minha mão livre. Todos nós chegamos em minha casa com segurança. Antes do amanhecer da manhã seguinte, fui acordado pela assistente da senhora. Eu imediatamente me levantei e fui para o quarto, onde ela estava deitada. Assim que fiquei ao lado dela, ela agarrou uma das minhas mãos e não a largou. Ela disse: estou cheia de medo, pois sinto que algo está saindo do meu corpo. Por favor, deixe-me segurar sua mão. Sinto fortemente que estou morrendo. Por favor, chame minha família o mais rápido possível. Telefonei para o marido dela e outros parentes de uma vez. Em pouco mais de uma hora, sua família, vários de seus outros parentes e o médico chegaram. A essa altura, a mulher doente estava em coma e seu pulso estava muito fraco. O diagnóstico do médico foi que era apenas uma questão de tempo. A mulher, cercada por parentes, continuou em coma, mas pelo menos ainda respirava. A noite chegou e ela permaneceu no mesmo estado. Por volta das 8 horas, no entanto, ela repentinamente abriu os olhos e olhou em volta como se perguntasse o que havia acontecido com ela. Então ela disse: acabei de visitar um lugar muito bonito. Era um jardim com centenas de variedades de lindas flores em plena floração. Havia muitos belos seres angelicais também. Longe, em uma parte distante do jardim, eu vi um indivíduo nobre que se parecia com Cannon, a quem eu vi nas fotos. Ele se virou para mim e sorriu. Eu estava tão feliz e grata e fiquei surpresa que caí de joelhos. Neste ponto, eu sinto-me muito revigorada agora. Não me sentia tão bem desde antes de ficar doente. A partir do dia seguinte, ela estava completamente aliviada de qualquer dor e parecia quase curada, com apenas algumas fraquezas ainda remanescentes. Em cerca de um mês, ela também se recuperou dessa fraqueza e recuperou totalmente a saúde. Depois disso, ela não teve mais doenças. Esta foi a experiência de um indivíduo cujo ser espiritual deixou temporariamente seu corpo, foi para o céu e teve suas nuvens espirituais dispersas pelo próprio Cannon. A seguir, contarei a vocês sobre uma jovem de cerca de 20 anos que teve um caso grave de tuberculose. Ela foi curada desta doença uma vez, mas teve uma recorrência em cerca de um ano e finalmente morreu. Eu tinha consagrado seu espírito. Essa menina tinha um irmão mais velho que era bêbado, um homem preguiçoso e, na verdade, a ovelha negra da família. Um dia, alguns meses após a morte da menina,
Enquanto o irmão estava sentado em seu quarto, ele viu algo como uma fumaça arroxeada, começando a se formar à sua frente e alguns metros acima de seus olhos. A fumaça, que provou ser nuvens roxas, começou a descer lentamente, e nas nuvens ele pôde ver sua irmã de pé. Quando ele pôde percebê-la claramente, percebeu que ela estava usando roupas lindas que pareciam o vestido cerimonial de uma dama da corte. Ela tinha uma aparência digna, que merecia seu respeito. Em seguida, ela disse: "Vim para aconselhá-lo a parar de beber. Por favor, abstenha-se, pelo bem de nossa família e também pela sua." Depois de dizer isso, com sinceridade, ela voltou às nuvens roxas e sobre elas desapareceu em direção ao céu. Alguns dias depois, aconteceu a mesma coisa. Então, em mais alguns dias, a garota veio visitar seu irmão pela terceira vez. Nessa ocasião, ele viu uma bela ponte que foi laqueada com vermelhão e tinha um meio-fio. Sua irmã desceu das nuvens roxas, cruzou a ponte e disse: "Esta é a terceira e última vez que posso ter permissão para visitá-lo. Portanto, não irei vê-lo novamente." Então, mais uma vez, ela aconselhou seu irmão a parar de beber. Depois disso, não houve mais visitas. Isso indicava que o homem havia se tornado clarividente apenas temporariamente. A descrição acima é um bom exemplo de como um ser espiritual que foi elevado ao céu desce à terra para visitar um membro da família. Uma parte interessante da história é que esse homem não acreditava totalmente em questões espirituais e não tinha nenhum interesse no espírito ou em seres espirituais. Então, ele não poderia ter nenhuma ideia subconsciente. Assim, podemos dizer que essas experiências não foram fruto de sua imaginação. Aliás, ouvi essa história da mãe da menina. A seguir, contarei a você um caso que não envolveu uma doença física, mas mental, ou uma condição espiritual, como poderemos chamá-la. Um jovem, de pouco mais de 20 anos, estava apaixonado por uma mulher que trabalhava em um distrito de prostituição. Ele estava tão cativado que estava fazendo planos com ela para cometer suicídio duplo. Milagrosamente, fui capaz de salvar os dois, estando apenas a ponto de colocarem seu plano em ação. Eu poderia dizer em que condição perigosa o jovem se encontrava, pois o encontrei carregando no bolso veneno suficiente para 2 pessoas. Eu o trouxe para minha casa e imediatamente o examinei, por meios extrasensoriais. Disto ficou claro para mim que um espírito baixo e animalesco o possuía e o fazia agir daquela maneira. A sessão durou cerca de 20 minutos, durante os quais dei uma advertência estrita ao espírito, dizendo-lhe como era errado fazer tal coisa. Mesmo após o término da sessão, o jovem continuava sentado, com as mãos juntas e os olhos fechados, e com a cabeça inclinada para o lado esquerdo. Passaram-se 3 ou 4 minutos antes que ele finalmente abrisse os olhos, a cabeça ainda inclinada, como se estivesse perplexa. Então ele disse: "Eu vi algo muito estranho. Havia alguém ao meu lado, tocando um instrumento que parecia uma harpa japonesa. O som da música era tão indescritivelmente rico que eu fiquei extasiado. Quando olhei em volta, descobri que estava dentro de um lugar espaçoso que parecia um santuário. Na extremidade mais distante, havia um lance de escadas, no topo da qual havia um biombo de junco suspenso. Então você apareceu em um vestido de corte completo, à moda tradicional, subindo lentamente, e foi para trás da tela. Eu disse: como você poderia saber quem era, quando a figura caminhava de costas para você? A isso ele respondeu: eu sabia, tenho certeza, de que era você. De acordo com sua descrição, eu estava usando uma coroa com um pingente de estilo cerimonial, um casaco azul e uma saia escarlate. Toda essa experiência significou que a visão espiritual do jovem foi expandida temporariamente
e ele viu uma parte do mundo espiritual. Ele era empregado de uma loja, não pertencia a nenhuma instituição e não tinha nenhum tipo de conhecimento espiritual. Acho que, portanto, podemos confiar ainda mais em suas palavras. Aliás, na sala em que tudo isso aconteceu, do lado esquerdo, do lugar onde ele estava sentado, havia um altar onde um pergaminho divino havia sido dedicado. Acredito que os 3 exemplos dados acima ajudam a ilustrar muito bem o interior dos edifícios e as partes externas do reino espiritual superior e perceber como os seres espirituais que residem ali às vezes contatam pessoas na Terra.